Graça e paz, meus amados, tudo bem com vocês? Aleluia. Amados, semana passada nós, introduzimos os ensinos aí do apóstolo Paulo aos Gálatas e o que a gente pôde perceber, sim, e notar a diferença do tratamento do apóstolo Paulo foi justamente que ele tratou com muito mais rigor uma crença errada do que um comportamento errado. Nós vimos que a única epístola que o apóstolo Paulo escreve e não elogia nada, e ele já fala duramente, é essa epístola aos Gálatas. E é interessante a gente notar que lá para Golias, ou melhor, para Golias, quando a gente percebeu lá para Coríntios, a igreja de Coríntios era uma igreja super complexa, super complicada, cheia de problemas. Tinha pecados ali, o pessoal bebia na ceia, o pessoal tinha gente indo a templos, se prostituindo, enfim, tudo isso estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Mas o apóstolo Paulo foi, elogiou, abençoou, e na nossa ótica, como a gente falou, a perspectiva é de olhar para Corinto e falar assim: a igreja de Corinto é uma igreja ruim. Mas a igreja de Gálatas, não. A igreja de Gálatas, eles eram tão rigorosos que eles até tinham algum rigor a mais. Eles tinham uma doutrina, né? Você já viu aquelas igrejas que têm as doutrinas? A igreja que fala assim, não, a pessoa tem que coloca regras na vestimenta. Então você olha essa igreja, ela tem uma aparência de santidade maior, ela tem uma aparência de ser mais correta. E aí às vezes olha uma igreja normal, né, vamos dizer assim, que não tem essas doutrinas rigorosas, o que que os outros pensam? Que é uma igreja mundana. Mas isso é na perspectiva do homem. Agora, o apóstolo Paulo, ele tratou com essa igreja. Ele tratou de uma maneira assim, falando assim, ó, esse espírito de religiosidade, essa justiça própria, essa mistura da lei, essa doutrina que vocês estão inventando para colocar, como se fosse insuficiente o mover de Deus, a obra do Espírito Santo, o sacrifício de Cristo, isso eu condeno, eu não elogio. Isso é muito sério. E ele entra falando com muita clareza aos Gálatas ali sobre esse perigo, porque o apóstolo Paulo, ele chega à conclusão seguinte: se vocês continuarem crendo desta forma, vocês estão indo para um caminho de perdição, porque não há salvação, não há plenitude, não há santidade verdadeira longe de Cristo. O homem não pode produzir santidade. O homem não pode produzir uma vida pura, a justiça de Deus. A palavra de Deus nos fala que a nossa justiça, ela é como um trapo de imundícia. Então, ou seja, o melhor do homem, a justiça do homem, não é a injustiça, não. Olha que interessante. Nós olhamos hoje, vemos os tribunais julgando e eles fazendo a injustiça e nós revoltamos. Mas mesmo que os tribunais, mesmo que os juízes cumprissem a justiça, ou seja, punisse o criminoso, ainda assim essa justiça, em comparação a Deus, essa justiça ainda é insuficiente, porque a justiça de Deus ela é plena. E o que que os Gálatas estavam querendo fazer? Eles chegaram à conclusão, a conclusão que eles chegaram era o seguinte: olha, nós precisamos de completar, nós precisamos de ajudar a Deus um pouco mais. Parece que é insuficiente, só Cristo, só a obra da cruz. Não. A obra da cruz ela pode fazer até um determinado momento, ela pode gerar salvação, mas a santidade não. A santidade vem pelo esforço, vem pela dedicação, vem pelas boas obras.
Esse ensino o apóstolo Paulo condenou veementemente. Porque, amados, o cristianismo verdadeiro, ele começa e termina em Cristo. A santidade verdadeira, ela começa e termina em Cristo. Ele é o autor e ele é o consumador. É ele quem começa e quem termina. Ele é o alfa e ele é o ômega. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a condenar essa ajuda. Todas as vezes que nós tentamos ajudar a Deus para completar a obra de Cristo, nós estamos imputando à obra da cruz uma insuficiência. Nós estamos falando o seguinte: nós não estamos dando o valor devido. Às vezes nós erramos, falhamos, nós pecamos, e aí o que que nós queremos fazer muitas vezes? Das vezes, nós queremos pagar. Tem que pagar alguma coisa, tem que ter uma penitência, tem que pagar alguma coisa para que Deus possa de fato perdoar. Tentar completar a obra de Cristo é a doença dos Gálatas. E muitas vezes é uma doença que nós estamos enfrentando hoje no nosso dia a dia. Vocês estão ouvindo bem? Estão entendendo? Qualquer coisa pode acenar com a mão aí no Zoom aí para gente falar, puder. Estamos ouvindo, pastor. Glória a Deus, amém. Obrigado. Então essa obra, tentar completar a obra de Cristo, amados, o apóstolo Paulo começa a condenar na epístola de Gálatas, essa ajuda, esse esforço próprio. Nós vamos ver isso quando nós entrarmos no capítulo 3, amados. Essa aula do capítulo 3 de Gálatas, ele vai falar com muita clareza. Se você quiser, pode até já ler aí na sua casa, mas quando a gente for falar aí, ele começa a deixar muito claro. E o que ele está condenando, é isso que nós temos que fazer. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as obras que nós fazemos. Olha, às vezes tentar pagar para sermos reconciliados com Deus, seja numa penitência. Por que a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo? Porque acontece o seguinte: a pessoa ela peca. Vamos supor que é uma pessoa, um homem, ele está ali há algum tempo sem assistir um vídeo que ele sabe que é indevido, ou sem ter algumas atitudes indevidas, e aí de repente num vacilo ele vai e peca. O que acontece? Ele chega à conclusão: olha, fiquei aí mais de 30 dias sem pecar, mais de 30 dias sem assistir esses vídeos, agora eu já pequei. Agora até eu recuperar esses 30 dias de novo, até eu conseguir superar isso de novo, até Deus entender, porque o diabo começa a acusar. Tá vendo? Você não dá conta, você não vale de nada. Como que você vai sair agora e vai ministrar? E aí a pessoa, pode acontecer o seguinte: se é uma pessoa comprometida com Deus, ela ainda fala: Senhor, eu vou continuar no propósito. E ela começa mais 1, mais 2, 3 dias ali, 4 dias. Mas o diabo está falando: não, logo, logo você vai cair de novo. Você sabe que o máximo que você conseguiu chegar é 30 dias, mas você vai cair de novo. Então parece que ele vai tentar chegar a esses 30 dias de novo para que ele consiga falar assim: ó, eu superei, eu venci, porque enquanto ele não chegar nos 30 dias de novo, ele não venceu na cabeça dele, na opinião dele. Isso é um abismo chamando outro abismo, porque ele está vivendo debaixo de culpa, de condenação todos os dias. O que nos conduz para o pecado é viver debaixo dessa culpa, debaixo dessa condenação. E nós temos a culpa pela consequência do pecado, e nós também temos essa condenação embutida dentro de nós por causa da religiosidade. Nós queremos pagar algo, nós queremos fazer com que Deus fale assim: nossa, agora sim eu acredito nele. Ele é bom, ele vence, ele conseguiu, ele conquistou, ele pode, porque ele quer provar para Deus que ele dá conta. O segredo da vitória nesses casos nós não devemos ficar focados, né? Não é a nossa pessoa, o nosso comportamento que está em jogo em si.
todo cristão que coloca a expectativa e a esperança no seu próprio comportamento, a tendência é que ele entre por esse caminho de um abismo chamar um outro abismo, porque manter uma performance constante, 100%, é quase impossível. Amém? Manter uma performance 100% é, na verdade, para nós que somos, para nós que estamos sendo. Interromper aí, pastor tu- Fábio. tu- Estou te ajudando aqui. Estou gravando agora, tá? Obrigado, pastor Ângelo. É sempre bom e bem-vindo a sua presença e a sua ajuda, com certeza. Mas eu estou aprendendo aqui, aí eu estou vendo o jeito aqui, mas aleluia. Amados, então, essa viver debaixo. Olha, por que que a Bíblia ensina? A salvação e a santidade também é pela graça, pela ajuda de Deus. Começa e termina em Deus. Quando você aceita Jesus e você quer viver uma vida santa, é você continuar na videira. É você continuar desfrutando do relacionamento. É só uma consequência. Não é pelo esforço. Viver debaixo de performance, para nós que somos limitados, é de fato assim, muito estressante. Por quê? Por que que as pessoas não têm segurança da salvação? Porque elas estão olhando para si mesmo. Mas nós precisamos, isso que o apóstolo Paulo está falando na epístola de Gálatas. Ele está falando para manter os olhos em Cristo, o foco em Cristo. Nós não temos que completar essa obra, nós não temos que agregar, misturar a lei, a boa obra, o esforço próprio, a justiça própria. Isso vai nos levar a um abismo chamado outro abismo, porque nós vamos chegar à triste realidade que nós não temos condição alguma, que nós somos completamente limitados. Então, viver debaixo desse merecimento, dessa performance pessoal, é de fato estressante, desanimador. Aí nós que somos cristãos, nós não vivemos debaixo dessa condenação. Lá em Romanos 8:1 fala que agora aqueles que estão em Cristo, não há condenação. Não há condenação para quem? Para quem está em Cristo. Não está falando ali que não há condenação para quem não peca mais. De forma alguma, porque nós sabemos que somos falhos. Não há condenação para quem está em Cristo. E nós estamos em Cristo. Quando nós estamos em Cristo? Quando nós entregamos a nossa vida. Quando nós confiamos na obra da cruz. Na obra da cruz, nós recebemos, fomos amalgamados. Nós somos crucificados com Cristo. E agora também vivemos com Cristo. Então, é isso que nós precisamos tomar cuidado. Não tente pagar o preço, se punir por um pecado, para que você conquiste agora a confiança de Deus novamente. Os olhos de Deus estão em Cristo. Cristo é plenamente aceito, plenamente amado, plenamente justo. Ele é completo. E nós estamos em Cristo. É por estar em Cristo que nós somos também plenamente aceitos e somos completos, justos. Por causa do nosso comportamento? Não. Por causa do que Cristo fez. Não é o que eu faço de certo e nem é o que eu faço de errado que vai determinar se eu sou aceito, se eu sou amado, protegido, cuidado e até mesmo justo. O foco não está em nós, nem no que nós fazemos. O foco está em Cristo. Olhe para Cristo e receba vida. Olhe para você e veja a realidade, que você por si só, você não vai dar conta. Você não tem mérito algum. Por isso que o cristianismo verdadeiro, ele exalta Cristo, porque toda honra, toda glória, todo louvor,
tudo é para Ele, porque é Ele que efetua em nós até o querer, tanto o querer quanto o realizar. Então, essa mistura que o apóstolo Paulo condena veementemente em Gálatas. Ele fala: vocês estão agora indo para o esforço próprio, vocês estão agora caminhando para um caminho que é perigoso. Esse caminho de tentar se justificar com a sua própria força, com o seu próprio esforço, com seus próprios métodos, você está desvalorizando o que Cristo fez e você está tentando exaltar aquilo que você faz. Por quê? Porque lá na frente você vai receber o louvor. Essa é a nossa pretensão, a glória. Mas a palavra de Deus nos diz que a Bíblia fala: nós somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A honra, a glória, o louvor é única e exclusivamente de Deus. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Quer falar alguma coisa? Vamos aproveitar. Um de cada vez, né? Enquanto isso, eu estou abrindo aqui só para mim ver uma parte aqui que o apóstolo Paulo fala, uma anotação aqui. Até aí tudo bem então? Amém, né? Isso aí, né, Arlen? Sim, Silvana. Graça e paz. Para mim, essa palavra foi libertadora, porque, na verdade, eu não tinha muito entendimento do que, é tudo para a glória do Senhor, tudo para a glória, claro, né? Tudo que eu faço, a gente tem que ser para a glória do Senhor, mas eu não tinha esse entendimento tão profundo, então quero te agradecer, você, como sempre, muito didático. Amém, Silvana, glória a Deus. Esse ensino, amados, entender que tudo depende de Jesus, de fato é libertador, porque tira um peso que nós não conseguimos carregar. Esse peso de santidade, esse peso de justiça, para nós é impossível. Ah, pastor, mas onde entra a santidade então? Então nós não precisamos de viver em santidade? Nós podemos então fazer as coisas erradas porque está tudo ok, já que tudo é por causa de Cristo, não importa o meu comportamento? Amados, isso é justamente essas perguntas que eles faziam para o apóstolo Paulo. É só você ler em Romanos, e eles falam assim: então, para que a graça superabunde, então nós podemos pecar? É melhor pecar, porque quanto mais pecado temos, mais então nós vamos receber a graça. Essa era a pergunta que eles faziam. Ou seja, já havia uma má interpretação. As pessoas já falavam: então é só viver no pecado, não importa o comportamento. Mas o que a Bíblia fala é o seguinte: o apóstolo Paulo ele está falando o seguinte: olha, o comportamento vem em segundo lugar. Quando uma pessoa nasce de novo, ela recebe Jesus, ela agora vai ter um comportamento, mas primeiro o novo nascimento, depois vem o comportamento. O comportamento santo, puro e agradável vem de uma fé correta. Vem de olhar que não depende de esforço próprio, não depende do mérito, não depende de doutrina. Não, vamos ser rigorosos nas nossas doutrinas, né? De vestimenta, de alimento, e isso não produz santidade. O que produz santidade é contemplar Cristo verdadeiramente, entender a obra que ele fez na cruz, receber isso e desfrutar. Eu gosto de falar o seguinte, que sobre questão de comportamento, às vezes o exemplo ele é bobo, mas né, eu falo assim: olha, tem uma menina, uma moça que trabalha lá na farmácia, trabalha comigo, ela tem um cachorro. Eu estava conversando com ela e eu dei o exemplo para ela. Se eu chegar lá na sua casa, o cachorro vai estar comendo com garfo, faca, vai estar sentado à mesa? Não faz sentido, não é, meus amados? De forma alguma. O cachorro vai estar ali no seu local, por mais bem tratado que ele seja, não tem como ele comer
assentado à mesa com garfo, faca, de repente imagina o Arlen lá fazendo aquela picanha, né, Arlen? Só chegando com o espeto lá e colocando no prato do cachorro e ele pegando ali, né, e pondo na farofa e comendo. Não faz sentido. Por quê? Porque ele é um cachorro. Ele não vai fazer isso. Agora, imagine que se por um milagre, né, um passe de mágica, né, fosse possível a gente transformar aquele cachorro, esse mesmo cachorro que não consegue hoje comer na mesa, transformar ele agora num ser humano, por um milagre. Se isso acontecesse, imagine isso acontecendo, a gente estalasse os nossos dedos e agora aquele cachorro se transformou num ser humano. Agora você concorda comigo que é mais do que normal ele estar assentado à mesa e comer com um garfo, uma faca, um prato? Vocês concordam comigo que é mais do que normal ele conversar? Agora, imagine se você chegar na casa de uma pessoa e está lá um ser humano, naquela casinha de cachorro, comendo a ração de um cachorro ali no chão, deitado ali, comendo a ração, preso numa coleira. E isso é que não é normal. Então eu falo o seguinte: o que mudou? O comportamento mudou? Mudou, é óbvio que mudou. Mas o foco não está no comportamento, está na nova criatura, no novo nascimento. Houve uma transformação. Antes ele era um cachorro, agora ele é uma nova criatura. Ele é um ser humano. Então, todo cristão que contempla Cristo, que crê em Cristo, ele se torna uma nova criatura. Não é mais normal ele viver na prostituição, no adultério, na mentira, no roubo, no engano, na desonestidade. Não é normal. Por quê? Porque agora ele é uma nova criatura. Qual que é a criatura que ele é? Filho de Deus, nascido de Deus. Então, o nascido de Deus vai produzir frutos de acordo com a sua natureza. Então, por isso que o apóstolo Paulo está falando o seguinte: olha, vocês estão crendo erradamente, incorretamente. Se vocês continuarem crendo desta forma, vocês não vão chegar a um lugar bom. Por quê? Porque vocês estão caminhando na sua própria força, no seu próprio mérito. Vocês estão se afastando. A Bíblia, ele usa a expressão ali, acho que no capítulo 2, não lembro, vocês estão decaindo da graça. Vocês estão se separando de Cristo. E isso é perigoso. E eu vou falar já para responder: separar e decair da graça não é perder a salvação, meus amados. Decair é você estar num nível abaixo. Você está decaindo. Olha, Deus tem um plano, um propósito. Santidade, vida abundante, de paz, de harmonia, de justiça. Mas agora vocês estão no nível. Mas se vocês continuarem no esforço, vocês estão decaindo da graça. Vocês vão viver uma vida muito mais sofrida, medíocre. Por quê? Porque confiar no merecimento próprio, na própria justiça, é de fato uma vida muito ruim. Por quê? Porque a gente vive debaixo dessa condenação. Eu não gosto de falar não, mas existem religiões aí, como que o diabo ele é sujo, né? Como que o diabo ele oprime as pessoas. Existe uma religião que eles fazem uma visita, fazem visitas, né? Vão de casa em casa batendo nas portas. E nós sabemos, de acordo com as Escrituras, que eles negam a Cristo, a divindade de Cristo, ou seja, portanto, é uma seita. Mas nós não podemos negar que eles são extremamente dedicados. São extremamente. E eu creio que são bem intencionados. Quando uma pessoa deixa seus lares aos domingos para ir bater na porta de uma casa, para falar da fé que eles têm, sinceramente, eu creio que são bem intencionados, querem ajudar, mas estão debaixo de um engano. O diabo já venceu quando fez com que eles acreditassem errado.
Mas ele não deixa barato, ele ainda oprime com a religiosidade, a justiça própria. Eles têm que conquistar o amor de Deus, eles têm que conquistar a salvação, eles têm que agradar a Deus. Então isso faz parte. Então eles têm que sair. E eles, sinceramente, são maltratados por muitas pessoas, né? Muitas vezes ridicularizados por causa de uma fé errada e também porque eles querem conquistar a Deus, querem agradar a Deus, conquistar a salvação. Então, isso muitas vezes pode acontecer no nosso meio, porque quando o diabo começa a colocar uma fé errada também, nós começamos a tentar completar a obra de Deus, seja por qualquer tipo de sacrifício, nós deixamos de desfrutar e receber a plenitude que a gente tem em Cristo, a herança que a gente tem em Cristo. Então, a gente tem que certificar que toda obra não seja uma obra em si, mas seja um fruto, seja só uma consequência daquilo que nós somos em Cristo. Nós não fazemos para ser, nós fazemos porque somos. Nós não fazemos para conquistar algo de Deus. Nós já fazemos porque nós fazemos porque nós já fomos conquistados. Então, entendendo quem nós somos, compreendendo quem nós somos, é que a gente deve fluir nesse rio. E isso é um aprendizado constante. Por quê? Porque nós precisamos crescer em maturidade diante de Deus, nesse entendimento, nesse discernimento. Eu não creio que existe igreja evangélica que exclua a graça de Deus. Porque se ela exclui, na verdade, ela nem é uma igreja evangélica. Então, toda igreja evangélica crê que a salvação é pela graça. Mas o que acontece muito hoje é que nas igrejas evangélicas há uma mistura. É essa mistura que o apóstolo Paulo está condenando veementemente na epístola aos Gálatas. Não misture boas obras, boas práticas, a lei com a graça. Nós vamos entrar isso mais a fundo ali no capítulo 3, mas eu queria deixar bem claro isso para vocês. Eu vou dar uma oportunidade para a gente falar, alguém quiser tirar alguma dúvida, e depois eu vou entrar nos versículos aqui para a gente terminar o capítulo 1. Alguém quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, comentar algo ou agregar alguma coisa? Por gentileza, fiquem à vontade. O Arley está com cara de que quer fazer uma pergunta. Você acredita que é revelação? Eu discordo. Eu tô falando com a Daiane aqui para ela fazer uma pergunta. Para ajudar, né, Arlen? A Daiane tá quietinha aqui, pastor Fábio. Fala aí, Daiane. Faz uma pergunta aquela. Você não tem uma pergunta, não? Então inventa uma pergunta. Né, pastor Anjo? Não vem falar do vôlei, não, Daiane. É da aula, né? Ou quer fazer algum comentário aí, o pastor Anjo, agregar alguma coisa. Só não discordar agora. Depois discorda no particular, se for o caso. Ô, pastor, só falar alguma coisa aqui bem breve. Em relação à justiça própria, muitas vezes a gente nem usa conosco mesmo, mas a gente usa para julgar o outro. E a gente esquece também que o outro está no processo e que é o sacrifício de Jesus, não é o que o outro faz, que o outro deixa de fazer. Como o senhor falou, nem as coisas boas, nem as ruins. Então, que a gente precisa mesmo fazer um exercício de nos esvaziar da justiça própria todos os dias. Amém. Isso que você disse, Daiane, é um aprendizado contínuo. A fórmula mais prática para a gente fazer isso é olhando para Cristo. Quando no Antigo Testamento eles levavam um sacrifício para eles ofertarem ali a favor dos seus pecados, uma vez por ano eles tinham que levar, nós sabemos disso, né? E eles levavam um animal,
A única regra e a única exigência é que o animal que fosse levado fosse um animal perfeito. Ele não poderia ter nenhuma mancha, nenhuma doença, não podia ter uma pata quebrada, ou seja, levasse um animal perfeito. E assim eles faziam. Eles chegavam diante do sacerdote, do sumo sacerdote ali, e eles faziam o que? Eles examinavam. O que eles examinavam? A oferta. Deus não está nos examinando. O que ele examinou foi a oferta. Cristo é a oferta perfeita, que foi plenamente aceita. Por causa dessa oferta perfeita, que foi plenamente aceita, nós também recebemos a perfeição, a justiça, a plena aceitação de Deus. O que está em jogo sempre é o sacrifício e não o ofertante. Sempre é a oferta e não o ofertante. Então, quando eu olho para mim, se eu olhar para mim, eu olho às vezes para os homens, para as pessoas na igreja, seja para uma liderança, eu corro o risco de me decepcionar, porque o ofertante ele é imperfeito, ele é falho, mas a oferta ela é perfeita. Cristo é a oferta perfeita. Ele conquistou e nós desfrutamos. Então o cristianismo começa daí, entendendo que foi conquistado. E a partir daí vem um fruto. É esse amor incondicional que nós levamos às pessoas. Alguém ia falar alguma coisa? Não, né? Porque eu não entendi. Se alguém quis falar alguma coisa, eu não entendi. Que deve ter dois, Dois. dois telefones próximos um do outro É, na aula. Aí deve estar dando eco. é. Não vai ter que diminuir o volume. Amém. Bom, agora parece que piorou. Fala aí, não entendi. Se adivinhar qual que era, você tem um doce. Ah, tá. Não vou nem julgar, não. Trabalhando aqui. A Não, fala dela no meu. não, tudo bem. Amados, vou passar rapidamente aqui aos slides aqui do apóstolo, ou melhor, de Gálatas. Compartilhar essa tela aí com vocês. E vou falar rapidamente aqui para a gente fazer um resumo. Já estão vendo a tela aí? Nós lemos aí o primeiro. Oi? Sim, né? Vamos. Olha, então o apóstolo Paulo, ele já começa falando o seguinte: olha, Paulo, eu sou apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas de Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos. Por que o apóstolo Paulo começou já a falar que ele era o apóstolo? Porque havia muitos judaizantes ali, muitas pessoas que estavam questionando. Embora a epístola de Paulo aos Gálatas não deixe claro quais eram os questionamentos, mas pelas perguntas nós podemos deduzir. Eles questionavam o ministério apostólico de Paulo. Eles falavam que ele não tinha autoridade. Só para lembrar, amados, eu não falei aqui, mas Gálatas não é uma cidade. Gálatas é uma região ali do Império Romano, que tinha várias cidades. Então, quando ele escreveu aos Gálatas, a essas pessoas, eram várias igrejas ali. Isso eu só estou falando para deixar claro. Então, ele já começa a falar, e falar do seu ministério apostólico que ele recebeu de Deus, não foi de homens. E ele fala, e a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas, ou seja, eram várias igrejas nessa região da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Amados, só pode haver paz se primeiro recebermos a graça. Só pode haver paz. A paz simboliza a harmonia com Deus. Como que eu tenho paz com Deus? Como que eu vou ter? Lá em Romanos 8:1 fala, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. É porque nós somos justificados. Ou seja, recebemos essa graça da justificação. Então, isso é o cristianismo em si. Entender que esse é o evangelho de paz.
Mas ele só é de paz porque nós recebemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era perversa. Ó, perversa. Olha que interessante. Cristo se entregou. Foi uma entrega, foi voluntário, com um objetivo também, de nos resgatar desta era perversa, deste mundo perverso. Então a graça de Deus se manifesta nos salvando de nós mesmos, da consequência do pecado e do poder do pecado sobre as nossas vidas. Então a graça de Deus, Cristo, por que Cristo Jesus morreu? Ele morreu para nos salvar, mas nos salvar de nós, da consequência do pecado e do poder do pecado. Porque, eu estou debaixo da graça, então posso viver no pecado. Na verdade, essa pessoa não conheceu a graça de fato. Ela tem uma desculpa para viver no pecado, mas ela não conheceu. E tudo isso aconteceu segundo a vontade de Deus. Então, Cristo não foi, não foram os romanos que mataram, ele não foi um injustiçado, um mártir ali, assim, por causa do homem, mas era plano de Deus, era a vontade de Deus. A quem seja a glória para todos sempre, amém. E aí ele já fala, olha, você vê, não elogiou, não falou nada, e admira-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então, olha, nós aceitamos Jesus. Leão, olha para você mesmo nesse sentido e veja quando você aceitou Jesus. Como que você chegou na igreja? Talvez você chegou ali assim, arrebentado, num relacionamento destruído, enfurnado no pecado, por causa de uma consequência de um erro. Eu não sei o que aconteceu, mas você chegou ali. Às vezes você pode ter chegado drogado, bêbado, e ouviu uma mensagem. E sabe qual foi a mensagem que você ouviu? A mensagem foi o seguinte: Deus te ama. Ele quer transformar a sua vida. Em outras palavras, Deus não estava ali no púlpito falando o seguinte: olha, eu vou te amar se você abandonar o seu pecado. Eu vou te aceitar se você parar de viver dessa forma que você está vivendo. Não. Deus nos aceitou e nos amou naquela condição. A Bíblia fala que Deus nos amou estando nós mortos nos delitos e pecados. Então, olha, Deus nos escolheu na pior condição. E aí, Ele nos aceitou desta forma. A graça dele se manifestou nos aceitando como nós somos, falhos e pecadores. Mas essa graça se manifesta abundantemente e ela nos transforma cada dia mais à imagem de Cristo. O bom comportamento é só uma consequência. Por isso que eu falo, nós muitas vezes reforçamos para as pessoas: olha, você tem que parar de fazer isso. Não, nós precisamos de apontar sempre para Cristo. Um casamento, está errado. Eu sei que nós falamos, não, para o marido: olha, você tem que amar a sua esposa. É lógico que ele tem que amar a esposa, mas amados, se ele conhecer e crescer no conhecimento de Cristo, ele vai amar a esposa, porque Cristo é amor. Cristo amou a igreja. Então, sempre voltar os olhos para uma pessoa, para que essa pessoa possa transformar o comportamento. Então, e ele fala: admira, vocês estão abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir aqui um outro evangelho. Porque não é o evangelho que eu preguei. E ele conclui dizendo que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Era isso que estava acontecendo na igreja. Olha, vocês estão ouvindo muitas regras. Muitas pessoas estão pervertendo o evangelho simples de Jesus, querendo colocar um peso, uma regra que não existe. Vocês estão abandonando esse evangelho? Vocês foram aceitos dessa forma e agora estão abandonando esse evangelho?
E ele fala, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Olha, seja o próprio apóstolo, ou seja qualquer pessoa que está pregando um outro evangelho, ele se coloca debaixo de maldição. Porque, amados, o único evangelho que quebra maldição é o evangelho de Cristo. Se você volta para a lei, ou se você vai para um outro evangelho, esse outro evangelho não vai te tirar debaixo da maldição. Por quê? Porque Cristo levou as nossas maldições, né? Cristo, ele foi pregado na cruz, considerado maldito para que a maldição fosse cancelada. Outro evangelho vai te colocar debaixo de maldição. E ele fala, acaso busco eu agora a aprovação dos homens? Ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Como que as coisas mudam, né? Na época de Paulo, para agradar os homens, existia um espírito religioso, né? Um espírito de muitas regras, de muitas demandas. Para agradar os homens, porque os homens eram os religiosos, os fariseus, os judaizantes. Irmãos, o que mata geralmente é a própria religião. Nós vimos durante a história da humanidade a religião matando, porque em nome de Deus. Então ele fala, se eu quisesse agradar a Deus, estava fácil. Era só eu pregar regras. Mas eu não estou buscando agradar aos homens. Eu estou buscando agradar a Deus. E ele fala, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. E aí ele fala, eu não consultei, porque eles ficavam falando, olha, ele não tem aprovação de homens, eu não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, que eram apóstolos antes de mim, mas fui imediatamente para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos é que ele subiu a Jerusalém. Tudo isso o apóstolo Paulo está falando o seguinte, olha, se eu quisesse agradar os homens, eu sou um exemplo de como seguir a lei. Quando eu estava seguindo a lei, de acordo com a minha idade, eu avantajava a maioria da minha idade. Se tem alguém com autoridade para seguir a lei, e olha, eu seguia tão rigorosamente que eu perseguia a igreja. Amém? Eu perseguia a igreja. Mas eles mesmo assim ficavam questionando. E ele fala assim, olha, eu não estou querendo agradar a homens. Se vocês acham que eu vou pegar o meu ensinamento para agradar os homens, ficar colocando regras para satisfazer esse capricho da religião, eu não vou. Eu vou pregar o evangelho puro e simples. Tudo começa e tudo termina em Cristo. Toda honra e toda glória é para Jesus. Ele fala em outros textos, né? Vocês vão lembrar, ele fala, eu considero tudo como perda, como esterco para ganhar a Cristo. Porque, irmãos, sem Jesus nada tem valor. Então ele fala assim, olha, eu não vou buscar a aceitação dos homens, não busquei a opinião dos homens, eu recebi de Deus e eu correspondi. Depois de 3 anos eu subi para Jerusalém
e lá ele conheceu pessoalmente o apóstolo Pedro, né? E ficou 15 dias, ele começa a falar. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto aos que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as religiões da Galácia, da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé, que outrora procuravam destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo do que a graça fez, do que a graça pôde fazer na vida de um homem. De antes perseguidor, ele agora é um propagador desta fé. Qual é a fé que Paulo propagava? A fé de que é Cristo a salvação plena de Deus. Que você não precisa tentar satisfazer a Deus com suas atitudes. Você não tem que tentar pagar uma coisa que já foi paga. Você não tem que complementar algo que já é completo. Você não tem que conquistar algo que já foi conquistado. Nós precisamos receber a plenitude de Deus conquistada em Cristo. Como eu falei, às vezes nós pecamos e ficamos, olha, eu preciso de fazer algo para agradar a Deus novamente, para conquistar a confiança de Deus novamente. E aí nós vamos ali buscando fazer alguma coisa. Então eu tenho que fazer uma caridade, eu preciso fazer uma oração maior, eu preciso então fazer um jejum, ou senão eu tenho que ficar pelo menos vários dias sem pecar. E aí Deus vai esquecendo, Deus vai perdoando aos poucos. Amados, você tem que sair debaixo dessa condenação, dessa culpa, porque isso vai levando a um outro abismo. O cristianismo é entender: somos plenamente aceitos porque Cristo é plenamente aceito. Somos plenamente perdoados por causa de Cristo. O cristianismo verdadeiro é desfrutar daquilo que nós já somos em Cristo. Cristo é aceito, você é aceito. Cristo é perdoado, você é perdoado. Cristo é justo, você é justo. É assim, Cristo agrada a Deus, nós agradamos a Deus. Por quê? Estamos em Cristo. Lembra do que eu disse? Os olhos de Deus não estão sobre o ofertante, mas sobre a oferta. A oferta precisa ser perfeita. E Cristo é a oferta perfeita, que aperfeiçoou o ofertante. Então, você é o ofertante. Os olhos de Deus não estão sobre você, está sobre a sua oferta. Qual que é a sua oferta? Aqueles que creem em Cristo entendem que Ele é o sacrifício, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Cristo foi plenamente aceito, eu não preciso, não devo completar nada. Quando eu valorizo demais o meu erro, eu desvalorizo o sacrifício. Não existe pecado maior e mais valioso do que o sacrifício de Jesus na cruz. Ele se sacrificou por nós para que a gente possa viver uma vida santa, pura e verdadeira. Amém? Você que está acompanhando pelo Instagram, depois pode me mandar uma mensagem para entrar no grupo do WhatsApp e poder acompanhar no Zoom, fazer perguntas, se caso você quiser, é claro. E amados, vocês estão nos acompanhando aqui no Zoom, temos mais aí 7 minutinhos. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer, para a gente caminhar para o encerramento? Fiquem à vontade, é bom participar porque sempre ajuda. Estou vendo se tem alguns comentários aqui. Aprendi na infância a ver como menino, tá lá. Comentário grande, tal, verdade, isso é libertador. De fato é libertador. Gálatas 3, sim, Daniel, que eu tinha falado. E a gente vai entrar logo. Gálatas, você tem alguma dúvida com respeito a isso aí? A nova aliança, os princípios? Quem está falando? Newton?
Quer falar alguma coisa? Amém, meus amados? Então, tudo ok? Podemos encerrar então, é tudo sobre ele. Amém. Aleluia. Então, só para concluir, a semana que vem, como é feriado prolongado, e talvez a gente até já consiga entrar no capítulo 3, eu prefiro a gente adiar então essa aula da semana que vem. A gente vai falando no grupo ali do WhatsApp, mas vamos ver se a gente adia para que a gente possa pegar o maior número de pessoas e se tudo der certo, a gente dá para passar ali o capítulo 2 de Gálatas e a gente pode ir bem rápido para o capítulo 3. Deixa eu ver aqui no Instagram, fica salvo aqui no Instagram. Entrei no finalzinho, não sei, acho que não fica salvo não. Talvez o pastor Ângelo gravou e talvez a gente possa. Vou ver como que funciona isso aí. Me chama no privado no WhatsApp. Amém? Amados, para concluir então e a gente encerrar. Tudo começa e termina em Cristo. O que Paulo está condenando aqui na Epístola aos Gálatas é a mistura. Nós não temos que tentar completar a obra de Jesus. Não precisamos e não devemos. O sacrifício é perfeito. Porque o sacrifício é perfeito. Ele é plenamente capaz de me aperfeiçoar. O sacrifício de Jesus é tão perfeito, mas tão perfeito, que ele aperfeiçoa um pecador como eu e você. Que ele santifica. Que é poderoso para perdoar os nossos pecados. Eu vi um comentário aqui que eu estava lendo aqui. Deixa eu ver se é útil para todos. A oferta de Deus, que é Jesus, teria que ser sacrificada pelas mãos dos homens. Sim, porque tinha que ser um homem para sacrificar. Agora, tudo aconteceu debaixo da vontade perfeita de Deus. Não foi os judeus que mataram, nem os romanos que mataram. Cristo se entregou. Foi uma oferta voluntária. Ele se entregou, né? Deus o deu para que houvesse esse sacrifício. E esse sacrifício gerou a nossa salvação. Ou seja, Deus se sacrificando, ou seja, a fraqueza ali de Deus salvou o mundo. Transformou a nossa história. Mudou o nosso destino. Então, aquele que tem que se gloriar, glorie-se no Senhor. Não olhe para a sua obra, seja ela ruim ou boa. Não olhe para a sua atitude, seja ruim ou boa. Tudo é por causa de Cristo. Se você tem uma atitude ruim, olhe para Jesus. Ele vai aperfeiçoar a sua atitude. Se você tem uma boa atitude, continue olhando para Jesus, porque Ele vai santificar essa boa atitude sua. Mas tudo começa e tudo termina em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Tenha um domingo abençoado. Logo, logo aí o pastor Anjo vai estar ministrando lá na Lagoinha. E tanto de manhã quanto à noite. Então nós podemos nos encontrar. Semana que vem a gente faz essa pausa para a gente entrar depois já mais a fundo. E qualquer coisa a gente vai se falando no grupo do WhatsApp. Espero que vocês tenham sido abençoados. Deixa lá depois um feedback no WhatsApp aí, para a gente ver o que você acha que pode melhorar. Como eu falei, estou aprendendo a mexer aqui com o Zoom, a tecnologia, mas pode dar suas dicas, será muito bem-vindo. E pode dar até dicas de futuros temas para a gente ministrar, tá bom? Deus abençoe a cada um, no nome de Jesus. Domingo abençoado. Até mais. Obrigado. Deus abençoe a cada um também aqui no Instagram. Se inscreve lá no grupo, manda uma mensagem, eu te mando o WhatsApp, você pode entrar no grupo do WhatsApp. Deus abençoe também a cada um de vocês, em nome de Jesus.